Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula Paraná. Eu sou a professora Társila Dominoni, a disciplina hoje é Geografia para o 7º ano. Vamos estudar hoje a formação do território brasileiro. Será que o território brasileiro, como ele está aqui hoje, ele sempre foi assim? Não, ele se formou ao longo do tempo essa divisão. Então, nós temos que lembrar um pouquinho lá da história, né? O que aconteceu ao longo dos anos para que chegássemos a ter o território brasileiro como ele é hoje. Então, lembra que no início, lá antes da colonização, nós tínhamos lá a expansão comercial na Europa, né? O chamado capitalismo comercial. Mas no Brasil já existia pessoas, né? Já tinha uma população aqui, um povoamento, na verdade, né? E quem era esse povoamento? Quem compunha esse povoamento? Eram os índios, né? Que estavam distribuídos em todo o território do Brasil, de várias tribos diferentes, né? Esses índios, eles eram nômades, né? Então, eles estavam aí espalhados pelo território. Então, antes de chegar aqui os colonizadores, nós já tínhamos os índios habitando o nosso Brasil. E aí você lembra que chegaram então os portugueses aqui no Brasil, os nossos colonizadores, né? Então, como eu falei, com essa expansão comercial, né? Com esse capitalismo mercantilista que tinha na época, lá no século XV e XVI, eles estavam em busca de novas terras, né? Para poder explorar. E assim chegaram ao Brasil. E aí chegaram ao Brasil os portugueses e também espanhóis. E aí eles dividiram o Brasil em duas áreas. Uma área que pertencia aos portugueses e outra área que pertencia aos espanhóis, com o chamado Tratado de Tordesilhas. Veja aqui no mapa, ó, nós temos o tratado, a linha, Tratado de Tordesilhas, que dividia o lado leste do Brasil, ali a parte do litoral, toda para os portugueses, e o lado oeste, então, seria para os espanhóis. Os portugueses, com o objetivo de dominar o território, né, dividiu essa área deles ali em capitanias hereditárias, né, e assim para tentar povoar a região. Certo? Então, lembra lá que nós tivemos os índios inicialmente antes dos colonizadores, certo? Aí, ao longo da história, outros povos chegaram aqui, como os franceses, os holandeses, também vieram atrás do território, vieram para o Brasil. Em busca do quê? Em busca de produtos naturais, que aqui tinha muito. E aí nós dividimos a formação do território brasileiro de acordo com os ciclos econômicos que ocorreram aqui no Brasil, certo? Ciclos econômicos de exploração de produtos naturais do Brasil. Então, o primeiro ciclo, que foi quando os portugueses chegaram aqui no litoral, né, pelo litoral do Brasil, eles vieram atrás do quê? Eles exploraram o pau-brasil e a cana-de-açúcar. Então, o açúcar era uma especiaria muito valiosa naquela época. E aqui eles, então, começaram a plantar e explorar a cana-de-açúcar. Claro que todo o produto era voltado para Portugal, para os portugueses. Então, esse foi o primeiro ciclo econômico, né, que houve aí um desenvolvimento um pouco do povoamento aí da região do litoral. Mas é claro que a região do litoral é pequena, né? Eles queriam adentrar para o interior e aí começaram as bandeiras, né? Temos que lembrar que nessa época, para trabalhar, né, nas lavouras de cana-de-açúcar, na exploração do pau-brasil, foram aí utilizados os índios como escravos, né? Os índios foram escravizados e muitas tribos foram dizimadas. Além disso, tivemos também os africanos, né, que vieram forçados, foram trazidos forçadamente para o Brasil e que também trabalharam como escravos, né? Então, houve aí, foram povos subjugados, né? Então, no segundo ciclo econômico, foi quando começou a adentrar para o interior do Brasil, né? E aí o segundo ciclo econômico, a gente fala que foi a busca das drogas do sertão. O que seriam essas drogas do sertão? Seriam especiarias, né, que existiam na região, principalmente aqui, ó, na região norte, né? Ali entra na planície amazônica. Então, essas drogas do sertão seriam especiarias, principalmente o guaraná, que era comercializado.
Depois nós tivemos o terceiro ciclo, que foi a mineração. Então os minérios, né, os metais preciosos que foram explorados aqui no Brasil também, que foi mais na região aqui do Centro-Oeste, né, onde foram aí explorados o ouro, né, teve o ciclo do ouro bem famoso aí na história do Brasil. Nós tivemos também a pecuária, então houve um outro ciclo econômico que adentrou dentro do interior, que entrou no interior. Então nós tivemos aí a pecuária explorada também na região centro-oeste e também na região sul. Por que esses ciclos econômicos foram importantes para o Brasil? Porque foram atividades econômicas que propiciaram o povoamento do território brasileiro a partir do litoral. Então, saíam do litoral e iam para o interior, certo? Para a exploração. Então, nós temos que aí no século XIX já houve, então, lembra lá da independência do Brasil, né? Então, muitos produtos eram explorados no Brasil. No século XIX, nós já tínhamos já o café, né? Que também era um produto muito importante, muito explorado aqui no Brasil. E aí o território, aí os portugueses foram se expandindo, né? Foram entrando para o interior do Brasil, certo? Então, eu deixo uma pergunta para vocês aqui, a partir de onde ocorreu a ocupação do território do Brasil? Letra A, no interior. Letra B, a partir dos países da América do Sul. Letra C, a partir do litoral. Ou letra D, a partir da Amazônia. Você tem um tempo para responder. Então, você conseguiu responder? Conseguiu achar qual que é a alternativa correta? Então, a partir de onde ocorreu a ocupação territorial do Brasil? Letra A, interior, letra B, países da América do Sul, letra C, litoral ou letra D, Amazônia? Se você marcou a letra C, é o litoral, acertou. Então,
Então vamos retomar um pouquinho. Lembra lá que o território do Brasil ele foi se formando ao longo do tempo para chegar à formação que nós temos hoje, né? Lembra que nós recebemos aqui alguns povos, né, os colonizadores que estavam vindo da Europa com a intenção de explorar outros territórios, mas essa exploração não era para desenvolver o território, e sim para abastecer a metrópole. Lembra que nossa metrópole era o Portugal, na colonização do Brasil. Então lembra lá que o Brasil, então, passou por alguns ciclos econômicos, ciclos de exploração econômica de produtos naturais do Brasil. Para quê? Para poder abastecer justamente a metrópole. E aí foram criados núcleos para essa produção, né, para essa exploração. Lembrando que esses núcleos, eles eram núcleos independentes, não havia uma comunicação entre um povoamento e outro dentro do Brasil, né? Elas eram espaçadas, então eles não eram integrados, então não havia uma integração dentro do Brasil. Então lembra lá do primeiro ciclo da colonização, né, que foi os portugueses explorando o pau-brasil e a cana-de-açúcar. O açúcar era um produto muito importante para Portugal na época, um produto muito valioso. Aí nós tivemos também a exploração das drogas do sertão, que aí começou a sair um pouco o povoamento do litoral para o interior, então, para descobrir o que tinha no interior, e aí ali na região da Amazônia, né, na região da planície amazônica, tinha ali a exploração das drogas do sertão. O guaraná, um produto típico do Brasil, muito explorado nessa época. Aí nós tivemos também o ciclo da mineração, né, a procura por metais preciosos, como o ouro, que nós tivemos o ciclo do ouro no Brasil. E aí nós tivemos também a pecuária, né? Então a pecuária era para abastecimento, então, desses povoamentos que existiam, certo? Então lembra que a pecuária, ela foi trazida e foi implementada no Brasil, então, para abastecimento desses povoamentos, né? E aí nós tivemos aqui até na região sul ali a pecuária lá no Rio Grande do Sul. Nós tivemos os tropeiros, né, o caminho de Viamão, que ligou aí a região sul do Brasil com o sudeste, né, e centro-oeste. Então, todos esses ciclos econômicos foram moldando a formação do Brasil que nós temos hoje, né? Então começou lá no século XV e XVI até o século XIX, quando aí no século XIX nós tivemos a independência do Brasil e aí outras atividades econômicas, políticas e administrativas foram se delineando ao longo do tempo. Então, em 1988 foi promulgada então a Constituição Federal, né, que é a Constituição que nós vigente hoje, que nós seguimos. Então, o que é a Constituição? É um conjunto de leis que rege o nosso Brasil, né, rege todo o território. Então, ela deve ser observada, ela deve ser obedecida em todo o território do Brasil, né. Então, lá na Constituição nós temos no artigo 1º que fala assim: a República Federativa do Brasil ela é formada por uma união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constituindo-se um Estado democrático de direito. Aí você lê isso e fica meio preocupado, fala, nossa, mas como assim República Federativa do Brasil? Então, república é uma forma de governo. Então, a forma de governo que nós temos no Brasil hoje é a república. O que ela é? É quando as pessoas, a população, o povo daquele território escolhe, né, decide representantes, escolhe representantes para que eles atuem, então, em prol de todo o povoamento. É o que nós temos aqui, as eleições, né? Então, isso é uma forma de governo chamada república. Federativa porque ela é formada por unidades federativas, que são os estados, os municípios e o Distrito Federal. Aí fala aqui indissolúvel, ou seja, nossa, os estados não podem se dividir, os municípios não podem se dividir, mas eu vi uma vez que um estado queria se dividir em dois. Então, quando fala indissolúvel, quer dizer que os estados eles não podem declarar independência do Brasil, né? Ah, eu não quero mais pertencer ao Brasil, então eu vou ser independente. Isso não pode. Então, dentro da Constituição Federal, isso é proibido. Mas o estado, regionalmente, o seu território, ele pode se dividir ou ele pode também juntar-se com outro estado, isso daí com critérios estabelecidos na Constituição, certo?
como, por exemplo, o último estado criado no Brasil, que foi o estado de Tocantins, né, que foi separado ali, ele pertencia a Goiás, então ele teve a independência, separou-se de Goiás e hoje ele é mais um estado da federação, certo? E aí, dentro dessa ideia de Estado, dentro dessa ideia de formação do território brasileiro, nós temos o Brasil, ele é formado por 27 unidades federativas. Eu tenho 26 estados e um Distrito Federal. Aí você fala, professora, mas por que o Distrito Federal não é um estado? Porque o Distrito Federal, ele não tem municípios. Lembra lá, quando nós falamos do Paraná, o Paraná é um estado que tem 399 municípios. O Distrito Federal, ele não tem municípios, ele tem cidades satélites. E lá está a Brasília, que é a cidade, né, é a capital do nosso país. Então, o Brasil, com toda essa sua extensão territorial, né, com todas as suas características e diversidades, para que se possa administrar melhor todas essas regiões, porque cada região, cada área do Brasil tem as suas especificidades, as suas características específicas. Então, para que haja uma melhor gestão de todo o território, é formada o que nós chamamos de regionalização. O que é a regionalização? A regionalização é eu dividir, é eu separar de acordo com critérios específicos uma parte do território. Então eu pego o Brasil e penso quais são as características que eu tenho no Brasil que eu posso utilizar, quais são os critérios que eu posso utilizar para pensar melhor na gestão do país. Então o que significa regionalização? Delimitar áreas que reúnam características semelhantes com esses critérios estabelecidos. Quais são esses critérios? Podem ser critérios sociais, podem ser critérios físicos, históricos, culturais, políticos. E qual é a importância da regionalização? A importância é para você administrar melhor o território, de acordo com a sua extensão. Então, esses critérios que eu falei, quais são? Históricos, culturais, econômicos, sociais, políticos ou muito mais. Nós temos, por exemplo, regionalização como hemisfério sul, hemisfério norte, nós temos regionalização quanto a continentes. Então, a regionalização no Brasil ela é usada para descentralizar a administração e melhor planejar as ações de gestão do seu território, certo? Então, deixo para vocês a pergunta, qual é a importância da regionalização? Letra A, para facilitar o planejamento de ações para a gestão de uma administração descentralizada. Ou letra B, para aumentar as diferenças regionais e o distanciamento entre os povos. Vocês terão tempo para responder.
Então, conseguiram pensar em qual das alternativas está correta? Então, qual que é a importância da regionalização? Se você marcou a letra A, você acertou, para facilitar o planejamento de ações para a gestão de uma administração descentralizada. A letra B está errada, porque a regionalização ela não quer aumentar as diferenças regionais, ela apenas agrupa algumas áreas, né? Agrupa uma área específica que tem ali algumas características semelhantes, então ela não quer aumentar nenhuma diferença regional e nem o distanciamento entre os povos, certo? Então, como eu falei para vocês, atualmente o Brasil é formado por 26 estados e um Distrito Federal, ou seja, 27 unidades administrativas, né? E o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele divide o Brasil em 5 regiões. Essa divisão é uma divisão político-administrativa, certo? Ela utiliza os aspectos sociais, culturais e econômicos. Ou seja, ela agrupa os estados de acordo com semelhanças sociais, culturais e econômicas. Então, você pode perceber no mapa aqui que nós temos as 5 regiões. Então, o verde aqui é a região norte, né? Então, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e o Tocantins. Lembra que eu falei que Tocantins é o último estado criado, né, em 1988. Aqui nós temos a região Nordeste, né, que vem lá desde o Maranhão até Bahia. Então, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, toda essa região Nordeste. Aqui nós temos a região Centro-Oeste, que é o Mato Grosso, o Distrito Federal e o Mato Grosso do Sul, aonde está a nossa capital, a capital do nosso país, que é Brasília, que fica dentro do Distrito Federal. Nós temos aqui a região em vermelho Sudeste, então, que tem Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E a região Sul, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Percebam que essa divisão, ela obedece às divisões do território dos estados, os limites administrativos dos estados. Então, quando eu saio da região sul e vou para a região sudeste, você percebe aqui, ó, essa divisãozinha do limite do estado do Paraná, certo? Então, eu pergunto para vocês agora, quais os critérios utilizados pelo IBGE para dividir o Brasil em 5 regiões? Letra A, critérios naturais e étnicos. Letra B, ordem alfabética. Letra C, sociais, culturais e econômicos. Ou letra D, processo de colonização. Vocês têm um tempo para responder.
Então, vocês conseguiram achar a resposta desta pergunta? Quais critérios utilizados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para dividir o Brasil em 5 regiões? Quais critérios que ele utiliza? Critérios naturais e étnicos, ordem alfabética, sociais, culturais e econômicos, ou pelo processo de colonização? Se você marcou, se você marcou a letra C, você acertou. São os critérios sociais, culturais e econômicos. A partir desses critérios, nós temos o Brasil, então, dividido em 5 regiões, de acordo com o IBGE. Então, ao longo desta aula, nós falamos aí sobre 5 assuntos, sobre 5 itens que nós vamos relembrar um pouquinho agora, certo? Então, lembrando que o tema da aula é a formação do território brasileiro, como ele chegou a ser e como ele é hoje, né? Então, nós vimos que lá no início, né, do processo de formação do Brasil, ele tinha uma outra característica, né? A principal característica é que ele tinha os índios aqui habitando o nosso território. Todos esses indígenas que habitavam aqui eram distribuídos em tribos diferentes e estavam espalhados por todo o território, né? E aí nós vimos que com a chegada dos colonizadores, com a chegada dos povos europeus aqui no Brasil, isso mudou um pouco, né? Então lembra que nós falamos até dos aspectos históricos, né, da divisão do Brasil lá pelo Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Brasil entre portugueses e espanhóis. Mas o que eles vieram fazer no nosso país, né, no nosso território aqui, que naquela época ainda não era país? Então lembra que na época estava ocorrendo a expansão comercial, nós tínhamos o capitalismo comercial, né? O mercantilismo. Então, o que era isso? Era a expansão das fronteiras, né? Então, os países estavam em busca de outros territórios para poder explorar esses territórios, e o Brasil foi um deles. Então, chegando aqui, os produtos naturais do Brasil foram explorados. E aí nós tivemos os ciclos econômicos. Nós temos também que lembrar que nessa exploração foi utilizada a mão de obra escrava. E aí onde nós tivemos a escravidão do indígena, né? O índio que já habitava o nosso país, já habitava o nosso território. E também a escravidão, né, dos povos africanos que foram forçados, foram trazidos à força para o nosso país naquela época, né? E aí nós tivemos então os ciclos econômicos que contribuíram para essa formação do território. Então, dentro desses ciclos econômicos, nós vimos lá que alguns produtos foram explorados ao longo do tempo, né? Então, no primeiro ciclo econômico, nós tivemos lá a cana-de-açúcar e o pau-brasil. Lembra que o açúcar era um produto valorizado, né? Todos esses produtos, eles eram exportados. Então, eles eram explorados no Brasil, mas eram enviados para a metrópole. Qual que era a metrópole? Era Portugal. Então, não ficavam aqui para a população, para o povoamento. Não, eles eram explorados. Então, nós tivemos o ciclo econômico da cana-de-açúcar e do pau-brasil, que foi no litoral nordestino ali que nós tivemos maior exploração, que vai até o litoral do Sudeste. Nós tivemos também a exploração das drogas do sertão, né? Que seriam essas drogas? Seriam especiarias, né? Então, lembra que nós falávamos das especiarias da Índia, né? Aqueles temperos, aqueles produtos naturais, então eram produtos naturais que nós tínhamos aqui. Nessa época, o Guaraná muito explorado ali na região amazônica. Nós tivemos também o ciclo da mineração, muito importante o ciclo do ouro, né? Que foi a partir desses segundo e terceiro ciclo que o Brasil começou a ser interiorizado, ou seja, né? Mais povoamento para a região interior do Brasil, para o interior do Brasil. E aí nós tivemos também o ciclo da pecuária, né? E aí nós tivemos a produção da pecuária para abastecimento desses núcleos de povoação que existiam no Brasil. Tem que lembrar que nessa época a comunicação entre esses núcleos ela era quase que inexistente, né? Então eram núcleos isolados, né? Que tinham lá a sua dinâmica de exploração, de alimentação. Então eles não tinham uma conexão. Então eram núcleos isolados, espalhados pelo território do Brasil. E aí nós chegamos então
até 1988, quando foi feita aí a Constituição Federal, né? A promulgação da Constituição Federal do Brasil, vigente até hoje, né? Essa Constituição, nós vimos que ela, lá no seu artigo 1º, diz que o Brasil, ele é uma república, né, federativa, então chama-se República Federativa do Brasil, que constitui-se pela união indissolúvel, né, dos estados, municípios e Distrito Federal. Dos estados, municípios e Distrito Federal, né, num Estado democrático de direito. E aí nós tentamos compreender o que significa tudo isso. Quando eu falo que o Brasil, ele é uma república federativa do Brasil, né, como diz a Constituição, é a sua forma de governo. Então, a república é quando a população, né, o povoamento, ele escolhe os seus representantes, né, para assim tomarem as decisões de acordo com as necessidades daquela população. Quando eu falo em federativa, é porque o nosso país, o Brasil, ele é formado por unidades federativas. Então, eu tenho 27 unidades federativas, que são o quê? 26 estados e o Distrito Federal. E aí lembra que nós comentamos, mas por que o Distrito Federal também não é um estado? Porque ele não tem municípios, ele não é dividido em municípios, ele é dividido em cidades satélites. E aí temos que lembrar que o Distrito Federal está dentro do estado de Goiás e Brasília é a capital do nosso país, que fica no Distrito Federal. Essa é a formação atual do nosso país. Então, lembrando, nosso país ele é formado por uma república como forma de governo, tem 27 unidades federativas, sendo 26 estados e o Distrito Federal, certo? A partir daí, então, com toda essa sua extensão de território, com todas essas unidades federativas, né? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele propõe uma regionalização do Brasil. O que é essa regionalização? Lembra lá que regionalizar é o quê? É você delimitar áreas específicas de acordo com critérios específicos pré-estabelecidos. Quando eu falo que nós temos no globo terrestre um hemisfério sul e um hemisfério norte, eu estou regionalizando, eu estou dividindo o globo terrestre em norte e sul. Quando eu falo que nós temos continentes dentro do nosso globo terrestre, eu estou dividindo a área territorial. Então, isso é regionalização. Dentro da regionalização, o IBGE, então, propõe lá que o Brasil seja dividido em 5 regiões, de acordo com critérios sociais, culturais e políticos, certo? E qual que é a importância de regionalizar? Um país como o nosso, de uma grande extensão, fica mais fácil para você gerir esse país, para você descentralizar a sua administração e as suas decisões, de acordo com necessidades específicas de cada região. E aí nós vamos então responder agora, você terá um tempo para copiar e responder. A letra A. Quais produtos foram explorados ao longo dos ciclos econômicos na formação do território? Letra B. A partir de qual região o Brasil passou a ser povoado? Letra C. Quais são os critérios utilizados para a divisão atual do Brasil segundo o IBGE? Então agora você tem um tempo para responder.
Então vamos lá, vamos ver se você conseguiu acertar, conseguiu compreender os conceitos dessa aula, o conteúdo dessa aula. Letra A. Quais produtos foram explorados ao longo dos ciclos econômicos na formação do território? Aí você lembra lá do que nós falamos. Então, se você colocou lá cana-de-açúcar, minério, né? Se colocou também a pecuária, se você colocou drogas do sertão, você acertou. Letra B. A partir de qual região o Brasil passou a ser povoado? Se você colocou que foi a partir do litoral do Brasil, você acertou. Lembra lá, né? O litoral do Brasil, os portugueses chegaram ali e a partir dali foram desenvolvendo e explorando essa região. Letra C. Quais são os critérios utilizados para a divisão atual do Brasil segundo o IBGE? Lembra que o IBGE divide o Brasil em 5 regiões, de acordo com critérios sociais, culturais e econômicos. Então agora eu deixo para vocês um exercício de casa. Então, de acordo com a região em que você mora, responda. Letra A. No início da formação do território brasileiro, a região que você mora pertencia aos portugueses ou aos espanhóis? Lembra que nós falamos do Tratado de Tordesilhas? Letra B. De acordo com a regionalização oficial do IBGE, em qual região você mora? Muito obrigada. Até a próxima aula e um forte abraço.